Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Achamos? Vamos prestar atenção que o texto diz para nós. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, na verdade um idioma, e uma só maneira de falar, ou seja, um só propósito. Versículo 2: Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear. Essa terra, a palavra Sinear significa entre dois rios, é a região da Babilônia, provavelmente, e essa região provavelmente é onde foi anteriormente o Jardim do Éden. Então eles foram em direção à planície na terra de Sinear, versículo 2, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície da terra. Vamos orar. Pai, pedimos ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia, que nos assista aqui na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, aquilo que é pertinente a nós e aquilo que é pertinente ao Senhor. Nós somos fracos, débeis, cegos e nus. O Senhor é forte e poderoso, o grande eu sou. Nós nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor seja grande aqui entre nós, o Teu nome seja exaltado, a Tua grandeza seja revelada, e o patrimônio do Senhor se estenda sobre nós e nos alcance. Venha com a Tua bênção, Senhor, venha por meio do Teu Espírito confortar corações, acrescentar a medida do Senhor sobre nós. Teu Espírito tem liberdade para fluir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa história de Babel, ela é muito conhecida, ela é paradigmática, ela é emblemática, ela é, de certa forma, a história comum, a última história comum de todos os seres humanos. Ela tem registro dela em pelo menos 247 civilizações ao redor da terra, recantos da terra. Portanto, essa história é uma história que é muito conhecida. Ela é conhecida com várias distorções em outras religiões, em outros grupos na face da terra. Na Bíblia, ela é esse relato pequeno, simples, no entanto tão contundente. Ela fala sobre a necessidade real, pertinente, concreta e até abençoada que todos temos. Os seres humanos caídos, os seres humanos sem Deus, são por natureza inseguros, e essa insegurança que se estabelece em várias ações que fazemos, essa insegurança gera em nós alguns dispositivos naturais. Timothy Keller, falando a respeito de cidade, falando sobre cidade na Bíblia, o que é que ela significa, tem uma perspectiva um pouco diferente daquilo que é o nosso entendimento sobre cidade. Nós entendemos como cidade um agrupamento gigantesco de pessoas em torno de uma mesma região geográfica.
mas o entendimento bíblico não é bem esse. O entendimento bíblico, cidade seria o agrupamento de pessoas, mesmo que não numericamente grande, mas o agrupamento de um clã, de uma família, de um grupo social, que fique em muros. Basicamente, a muralha restringia e tornava aquelas pessoas que moravam ali uma cidade. Essa muralha era um cerco de proteção evidente contra as feras, contra os problemas que haviam do lado de fora, especialmente as matas, ou mesmo o deserto. Imagina lá as tempestades de areia, ou qualquer outra coisa que viesse para tumultuar, para prejudicar a vida humana. Então as muralhas, elas eram edificadas justamente para proteger, para gerar aquele círculo de confiança. E a cidade, ela se traduz desde a antiguidade como sendo um cerco de proteção, um lugar onde o ser humano consiga se sentir protegido. É certo que, por exemplo, no Brasil, cidades como Recife, uma das cidades mais perigosas do Brasil e, portanto, uma das mais perigosas do mundo, nós não sentimos tanto essa segurança quando, por exemplo, estamos andando pela rua. Especialmente em alguns locais aqui de Recife, a insegurança salta o coração. A gente chega a ficar com o coração sobressaltado por causa do medo que estamos quando estamos em algum lugar aqui nessa cidade e sabemos que é um lugar perigoso. Por exemplo, nenhum de nós certamente se sentiria seguro caminhando ali de noite pela favela de Santa Amaro. Certamente a gente se sentiria extremamente inseguro. É cidade. A cidade tem as suas próprias deficiências, os seus próprios problemas, mas na maior parte da vida nós nos sentimos seguros porque estamos dentro da cidade. Segunda característica no Velho Testamento de uma cidade é a diversidade. Como começa a juntar pessoas e as pessoas necessariamente elas passam a ter que conviver, elas se encontram nas ruas. Imagina a cidade naquele tempo antigo, um cerco, muro de proteção, e as pessoas vão imigrando para lá, elas vão enchendo aquela cidade. A expressão que é usada por Timothy Keller, aquilo virava uma verdadeira lata de sardinha, porque as pessoas iam se juntando, e necessariamente elas passavam a ter que comungar, ter que começar a falar, a se responsabilizar uns pelos outros. Gerava governo, naturalmente, na cidade, e gerava diversidade, ou seja, quando eu estou precisando daquele material, quando eu estou precisando daquele recurso, a quem eu procuro? Eu procuro o Zezinho, que mora do outro lado da cidade. Vou lá em direção ao Zezinho, falo com o Zezinho me capacita, ou ele me abençoa, fazendo o que eu preciso. Essa diversidade da cidade normalmente gera um agrupamento ainda maior. Nós queremos diversidade, ainda que a gente goste muito da afirmação dos nossos próprios conceitos, mas a diversidade é um bem comum na realização humana. Nós gostamos que haja a diversidade e buscamos isso. A terceira característica que Timothy Keller coloca é que numa cidade, num funcionamento normal de cidade, existe produtividade, ou seja, alguma pessoa lá está produzindo uma roda, outra está produzindo uma pele de camelo, a outra está produzindo grãos, a outra está produzindo carne, a outra está produzindo leite, seus derivados. Ou seja, dentro da cidade, mesmo na antiguidade, existia níveis de produtividade, e esses níveis de produtividade faziam com que as pessoas se sentissem bem. Afinal de contas, os recursos de que necessitamos, eles se encontram naturalmente dentro da cidade, ainda que eles cultivassem, guardassem seus rebanhos e as produções acontecessem fora da cidade. No entanto, era na cidade que o comércio acontecia e a produtividade sempre convergia para dentro da cidade. Hoje somos muito mais sofisticados, nós temos os supermercados, temos os shoppings, nós temos até a compra pela internet, que nos faz, de alguma maneira, ter a produtividade em nossas mãos. Quase que somos pessoas que não produzem, por assim dizer, o bem, a não ser aqueles que trabalham diretamente na fábrica. Mas a maioria de nós trabalha mais com a mente, trabalha mais com os recursos intelectuais do que necessariamente com a mão na massa. Em uma cidade feita Recife, nós trabalhamos muito mais com as ideias do que necessariamente com as coisas.
Sendo assim, a cidade gerou desde a antiguidade um grau de segurança enorme para a pessoa que ia para a cidade. Ora, o medo é fruto da queda. Essa coisa que tomou o coração do ser humano foi por causa do Éden. Quando caímos, nós perdemos a capacidade de confiar em Deus. E quando perdemos a capacidade de crer em Deus, nós ficamos nos sentindo inseguros. Afinal de contas, quem vai dar conta? Quem vai cuidar? Quem vai zelar? Quem vai garantir? Quem vai dizer para nós que vai dar certo? Certamente a gente precisa de que alguém que seja um pouco melhor do que a gente, mais entendido do que a gente, possa dizer para a gente vai dar tudo certo. Sendo assim, por exemplo, um médico, quando estamos com uma doença ou com uma dor, é a garantia de que vai dar certo. Porque o médico pode dizer para a gente, olha, não se preocupe, com esse medicamento você melhora, e nós voltamos plenamente satisfeitos. E nessa ida ao médico, e nessa interpretação que o médico faz da nossa dor, já nos causa segurança, pelo menos momentânea, afinal de contas, esse mal supostamente foi resolvido. Interessante que nas relações da cidade, a gente pode muito bem prescindir de Deus, e parece que a vida fica confortável do mesmo jeito. Afinal de contas, para que a gente precisa de Deus quando a gente está sentindo dor? É só ir a um médico, ou se sabemos já qual o medicamento que temos que tomar, vamos até a farmácia, compramos o medicamento e já ficamos resolvidos. Para que orar? Para que depender de Deus? Se por um lado a cidade tem os recursos, as provisões, que abençoam, que cuidam, que tratam do ser humano, por outro lado a cidade gera uma independência de Deus. É natural que haja essa dicotomia dentro da cidade. Os aspectos positivos sobressaltam na cidade, mas os aspectos negativos também se sobressaltam na cidade. Os aspectos negativos não necessariamente são a violência e a falta de qualidade, porque nós vamos encontrar ao redor do mundo várias cidades, na verdade até países, onde as cidades são bem supridas, há segurança, o perigo é quase zero, então as pessoas se sentem ali muito bem, obrigado. No entanto, a independência de Deus vai ser uma característica praticamente de qualquer cidade, de qualquer cultura que você encontrar ao redor da terra. Há algum problema em cidade? Não. Nós lemos aqui no começo do culto um salmo que fala a respeito de Deus ter escolhido a cidade de Jerusalém. Essa cidade que ele chama a minha cidade, que eu elevei e a estabeleci acima de tudo. Lá em Apocalipse nós encontramos Deus dizendo que vamos morar numa nova Jerusalém, estabelecendo uma cidade como sendo a nossa morada. Ou seja, há algum problema de Deus com a cidade, com esse nível de ajuntamento, com esse nível de complexidade que se estabelece numa cidade? Não, não há. Deus não está contra a cidade, mas Deus sempre foi contra a independência do homem. Na verdade, foi a independência ou a vontade de ser independente de Deus que gerou a queda no homem. E essa mesma independência, esse mesmo sentimento de independência, essa vontade de simplesmente estar livre de um ser superior, é que tem movido muitas vezes as transições entre uma vida mais simples, entenda isso, uma vida mais simples, de uma vida muito mais complexa, muito mais estressada, muito mais dura, muito mais difícil. É muito simples se entregar e confiar. Mas é interessante, nós estamos tão arredios à dependência de Deus, tão arredios, que a nossa tendência é dizer, é muito difícil entregar a Deus, é muito difícil se entregar a Deus, afinal de contas eu sei lá o que é que Deus vai fazer da minha vida, da minha família, da minha história, das minhas coisas, das minhas causas, das minhas ideias, dos meus sonhos. Eu não sei o que Deus vai fazer, então eu estou prejudicado quando eu confio em Deus, porque eu sei lá o que se passa na cabeça de Deus. Duas verdades garantem para a gente que se a gente entregar a Deus, a gente vai ser bem sucedido. Duas verdades. A primeira verdade é que Deus é o Senhor. Isso quer dizer que todas as histórias, em todos os momentos, sempre estão debaixo da condução de Deus e não da condução dos seres humanos. Por mais que haja uma sensação de independência, Deus na verdade é Senhor. Cremos que Deus é o Senhor, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Cremos. Deus é Senhor. Isso estabelece Ele como soberano, como aquele que rege, como aquele que dita, como aquele que estabelece.
Ele é Senhor. Essa é a primeira verdade. Então é totalmente incongruente, incompatível com a fé sadia a não entrega, a não entrega mesmo, submissão a Deus. Segunda verdade que a Bíblia propõe para a gente poder confiar e entregar qualquer coisa a Deus, é que Deus é bom. Isso não é que Deus faz o bem. Entenda a diferença. Não são os atos de Deus que manifestam necessariamente que Deus é bom, mas sim a qualidade inerente do caráter de Deus. Deus é, por si só, dentro da sua natureza, bondade. Ou seja, Deus nunca agirá fora daquilo que Ele é. Seria incongruente Deus ser bom e agir conosco ou com qualquer outra coisa na face da terra por maldade. Deus nunca age por maldade, Deus sempre age por bondade, porque Deus é bom. A sua justiça, mesmo a justiça mais dura, mais cruenta, mais incompreensível por nós, a sua justiça é bondade do Senhor, é santidade do Senhor, é Deus se manifestando na sua bondade. Deus sempre é bom, ainda que a gente tenha uma maneira muito maniqueísta de interpretar a vida, onde nós dizemos o que é bom e o que é mal, onde nós interpretamos, na verdade, o que vale a pena e o que não vale a pena. Deus é um ser totalmente superior e que não é maniqueísta por natureza. Deus, ao contrário, Deus é bom, define o bem, estabelece o bem e age pelo bem o tempo todo. Nós não somos consumidos e não fomos consumidos ainda pela ira santa do Senhor por causa da sua muita misericórdia. Diz lá Jeremias, em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus é bom o tempo todo, mesmo quando Ele faz alguma coisa que eu discorde, que eu diga: Deus, eu não gostei, não é isso que eu pretendia, não era isso que eu sonhava, não era isso que eu queria. Quando Ele age, Ele sempre age na prerrogativa daquilo que Ele é. E Ele é bom. Essas duas questões, essas duas assertivas, garantem para nós que vale a pena se entregar a Deus. Ok, pastor, isso é fácil de entender, isso é coerente, isso é simples, então é fácil se entregar. Se eu perguntar para você numa conversa particular: rapaz, é fácil para você se entregar? Eu vou saber a resposta antes que você diga. Você vai dizer: não, não é fácil. Certamente há coisas na vida da gente que a gente tem uma certa facilidade de entregar. E vou dizer quais são as coisas que normalmente nós temos facilidade de entregar. Aquelas que não nos importam. Ou seja, coisas que nós certamente não estamos tão aguerridos, não estamos tão atrelados, tão ligados emocionalmente a elas. Facilmente nós as entregamos. Nós dizemos: então Deus, faça o que quiser, afinal de contas elas não são tão importantes para nós. Mas aquelas outras que nós gostamos, que nós sonhamos, que nós queremos, que nós caminhamos, que nós pleiteamos por elas, elas são difíceis de serem entregues. Afinal de contas nós já temos um processo estabelecido, um alvo para elas, uma programação, um projeto. E se Deus discordar de nós, certamente Ele vai nos, entre aspas, nos prejudicar. Sendo assim, essa coisa da confiança, de dizer: Senhor, eu estou entregue, para nós, seres humanos caídos, desde Adão, é insuportável. Na verdade, é a única maneira de termos facilidade na vida, a única maneira de termos descanso na vida, a única maneira de termos alegria indizível, é entregando tudo ao Senhor. Mas é a coisa mais difícil para fazermos, porque para fazermos precisamos de duas coisas. A primeira, precisamos de uma espiritualidade sadia, uma devoção real e concreta, de considerar Deus o majestral, o superior, a majestade, a singularidade, aquele que é. Ao entregarmos a Deus, nós estamos honrando o seu santo nome. Essa é a primeira coisa que depende para a gente conseguir de fato entregar. A segunda coisa que depende para de fato entregar é a gente simplesmente se saber quem é. Ou seja, eu sei quem eu sou. Eu não consigo dirigir meus passos. Eu sei que meus planos são falíveis. Eu sei que para onde eu for e para onde eu conduzir os meus passos, certamente na minha programação eu vou terminar me levando à morte, me levando à incongruência, me levando à tristeza, me levando à desgraça. Eu não quero me levar para lá, eu quero me levar para onde Deus me quiser levar. Então eu posso me prostrar, me entregar e me dedicar. Se é assim, irmãos, é fácil, por causa da necessidade espiritual que temos, por causa da devoção.
Por outro lado, é difícil por causa do pecado que habita em nós, que gera em nós uma demanda constante de segurança. Deixa eu perguntar para as mulheres, especialmente as casadas: você tem segurança? Segurança, por exemplo, no seu marido, segurança no casamento, tem segurança no sustento, tem segurança no futuro, tem segurança a respeito dos filhos, a respeito dos destinos, tem segurança? Você tem segurança? Há muita mulher que está encurralando os seus maridos, está pressionando os seus maridos a fazerem a sua vontade, a vontade da mulher, porque ela está insegura. Não é porque ela sabe o que é melhor, não é porque ela, de alguma maneira, teve um discernimento espiritual, é simplesmente porque ela está insegura demais. E a insegurança é uma força propulsora imensa. Mulher, você está segura? Deixa eu perguntar isso de outra maneira. Mulher, você se sente amada por Deus? A Bíblia diz que é o maior patrimônio, o maior legado que a mulher pode ter na vida, é o amor. Por isso ela foi feita por Deus para ser amada. Eu pergunto: mulher, você se sente amada por Deus? Por Deus, eu não estou falando do seu marido não. Seu marido é frágil, é pecador, e não tem desculpa nenhuma para ele ser uma pessoa sem amor para com você. Tem desculpa nenhuma, ele está em pecado quando não lhe ama. No entanto, o fato é que você muitas vezes vai ter razão em dizer: ele não me ama. Mas Deus não. Deus não. Se você, mulher, disser: rapaz, eu não me sinto amada por Deus, eu vou dizer, tenho que dizer que o problema está em você, não em Deus. Porque Deus ama de verdade. Você se sente segura? Você se sente amada? Porque a tradução da segurança da mulher é o amor. Toda mulher que se sente genuinamente amada, ela se sente segura. Homem, tem um livrinho chamado Coração Selvagem, bem interessante, ainda que tenha uns assuntos lá que eu discorde, mas a essência do livro trata de um assunto muito interessante sobre a alma masculina. E a alma masculina, ela tem desde a queda uma inquietação, uma pergunta que nunca se cala. E a pergunta é: será que eu sou competente o suficiente para dar conta desse assunto? Seja qual for o assunto. Então um homem, por exemplo, vai casar, então a pergunta que está lá no seu coração, ainda que ele não consiga conscientemente verbalizar, mas está lá no seu coração: será que eu vou dar conta de estar casado? A mulher chega toda feliz e diz para o marido: eu estou grávida. Na hora a pergunta vai para o coração: será que eu vou dar conta de ser pai? Ai, que bênção! E o coração pulando lá: meu Deus, será que eu vou dar conta de ser pai? Morrendo de medo de qualquer coisa. Deixa eu dizer um segredo para as mulheres, né? Essa altura não é mais segredo, né? Todo homem é extremamente inseguro. Ele é inseguro a respeito do que ele é, se ele vai dar conta, se ele tem condições, se ele tem estrutura suficiente para dar conta. Não é só da mulher não, é da vida. Ele é inseguro a respeito do trabalho, ele é inseguro. É por isso que o homem é bocão, é por isso que o homem é competidor, é por isso que o homem sempre quer ter razão. Sabe por quê? Porque revela uma coisa só na alma dele: ele não sabe quem ele é, ele está inseguro. É por isso que ele tem tanta lábia, porque ele quer enrolar. Amém, irmãos? Estou falando com os homens, viu, mulher? Ele quer lhe enrolar. Sabe por que ele quer enrolar? Ele não quer lhe enrolar porque ele é malicioso, não. Quer dizer, tem uns que são. Abra os olhos. Mas uma boa parte não.
é porque ele está inseguro, ele não sabe quem ele é. Ao não saber quem ele é, ele fica sempre nesse limbos. Eu não sei se eu dou mais um passo, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu garanto, eu não sei se eu chego para ela, ou para aquele emprego, ou para aquela coisa, para aquela novidade, eu não sei se eu chego e digo, faço, dou conta, consigo. E os que dizem, quando dizem, dizem mal, dizem baseado no orgulho, não baseado na santidade de Deus, no caráter de Deus, na dependência de Deus. Homens de Deus, como por exemplo George Miller, esse homem santo de Deus, ele tinha mais de 1000 crianças dependendo dele no orfanato para alimentação diária, 3 refeições. Ele tinha firmado um propósito de depender radicalmente do Senhor. E o propósito dele, de depender radicalmente do Senhor, dizia: nunca, se Deus me permitir, nunca pedirei a ninguém uma ajuda para prover aos meninos, aos órfãos. Ele só orava, só dependia. Quando chegava uma criança nova para ele, em vez de dizer, meu Deus, mais um problema, o que é que eu vou fazer? Vai dar conta? Ele dizia, seja bem-vindo. E no coração, ele banhava a alma dele dizendo, Deus proverá, Deus será suficiente. Eu não sou, mas Deus é. Homens são extremamente inseguros. Nós somos. Mulheres são extremamente inseguras. Elas são. E quando você junta duas pessoas que são inseguras por natureza, uma tentando se segurar na outra, uma tentando garantir a felicidade na insegurança da outra, meu Deus, é o caos. Não é à toa que a gente está tendo tanta desgraça na face da terra. Porque a mulher entende errado a Bíblia quando diz, maridos, amai a vossas esposas, diz para as esposas, se submetam aos seus maridos. Elas entendem errado dizendo assim, rapaz, eu vou me submeter porque esse homem vai garantir tudo. Você vai se submeter por causa da palavra, irmã, não por causa da qualidade do homem, porque a qualidade do homem não presta não. Estou falando com verdade aqui. Mas Deus presta o suficiente para garantir sua vida. Amém ou não? É ou não é, irmão? É. Deus presta o suficiente para garantir sua vida, até quando ele falhar, até quando ele for um crápula. Deus presta o suficiente para lhe amar em todo e qualquer momento. Maridos, homens, solteiros, aqueles que já disseram, rapaz, não vou casar mais não, ou não quero casar, sei lá. Homens, preste atenção, a sua segurança, a sua garantia só pode estar no Deus vivo. Ele é suficiente para você. Deixe de ser esnobe e arrogante, achando que de você vai sair alguma coisa boa, que não vai. Não vai. Faz tempo que eu desisti de mim mesmo, mas esse tempo todo que faz que eu desisti de mim mesmo, ainda continuo insistindo em querer ser eu. Eu só posso querer Deus, irmão. Se eu quiser ser um homem de Deus, de verdade, eu só posso querer Deus, para que Deus garanta qualquer coisa que Ele queira garantir a partir de mim. E assim eu possa ser um bom líder para minha esposa, um bom líder para os meus filhos, um bom líder na igreja, um bom líder no conselho, um bom líder em qualquer demanda que Deus quiser me colocar. E se Ele não quiser me colocar, Ele me tira. E amém. Mas só Deus, porque por mim mesmo só existe um buraco imenso lá, dizendo para mim assim, será? Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não garanto esse negócio não, eu acho que eu não tenho competência para esse negócio não. Aí eu vou e corro atrás de títulos. Aí eu faço um mestrado, faço outro mestrado, vou fazer um doutorado, vou fazer não sei o que lá. E essas coisas vão me garantir, irmãos. Aí eu faço a política da boa vizinhança, e vou garantindo aqui, vou garantindo ali, e ganho um adepto, e ganho uma pessoa, e ganho não sei o que. Essas coisas vão me garantir, irmão? Não. A cidade que Babel mostra para a gente
essa carência humana de segurança, ligando todos os seres humanos. O texto diz, logo no primeiro versículo, que eles falavam o mesmo idioma, mas eles tinham o mesmo propósito, ou seja, essa parece ser a unidade perfeita. Deus quer que a sua igreja, a igreja do Senhor, fale a mesma língua, o mesmo idioma, o idioma espiritual, o idioma de Cristo. Estou falando de dom de línguas não, viu? Ninguém venha interpretar errado não. Estou falando a gente falar a mesma coisa, sejamos unidos de alma, tenhamos todos o mesmo pensamento, ou seja, o mesmo propósito. Deus quer que a igreja seja assim, a igreja das graças, mas a igreja lá não sei das quantas e lá não sei de onde, seja qual for a igreja do Senhor, Ele quer que seja assim. Então parece o texto abrir o enunciado para nós, dizendo assim, aquele grupo vivia de uma maneira harmônica e perfeita. Afinal de contas, eles tinham duas coisas que normalmente unem pessoas, duas coisas: eles falam a mesma língua, portanto eles têm culturas e relações próximas, mas sobretudo eles têm o mesmo propósito, a mesma inclinação, o mesmo direcionamento. E você vê que a fala deles, porque o texto diz que eles tinham a mesma linguagem, a mesma comunicação, a mesma fala, e a fala que eles tinham, então denota para a gente que eles estavam procurando segurança. Veja aí, por favor, dê uma olhada, 2 versículos que diz que eles falavam. O que é que eles falavam? Veja o que é que diz, versículo 3, disseram uns aos outros, o que? Vinde, façamos tijolos, e a gente vai fazer com argamassa o betume, a gente vai fazer uma cidade. Vinde, façamos tijolos. Vinde. Depois, o versículo 4, de novo, eles falando uns com os outros. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus. Vinde e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora eles têm um propósito só, eles falam a mesma língua. Qual é o propósito? Garantir o dia de amanhã, ter segurança, ter sobrevivência, ter, em última análise, lá no final da linha dessa interpretação que estamos fazendo, ter conforto, ter o que nós chamamos hoje de qualidade de vida. Vinde, façamos isso. Agora, o que é hoje que a gente pode chamar de globalização? Ora, a globalização não é a internet, não são os recursos tecnológicos, mas o que é a globalização? É que você pega uma pessoa que está lá na Índia, com uma cultura totalmente diferente da sua. Você pega uma pessoa que está morando lá no Japão, com outra cultura diferente da Índia e da sua. Aí você pega outro esquimó, com uma cultura totalmente diferente desses outros grupos. E você pega todas elas ligadas na rede. A rede tem um só propósito, o mesmo propósito que tinham esses que estavam lá se juntando em Babel. Qual o propósito? Vamos edificar um lugar seguro para nós, uma cidade. Vamos qualificar a nossa vida, vamos tornar a nossa vida uma vida de qualidade. O que globaliza não é a tecnologia, mas são os interesses. O que torna a terra uma só, o que faz eu e você querer aprender inglês, não é necessariamente a gente achar a língua bonita, a língua instrumental, ferramental, são por causa dos negócios, são as perspectivas que temos a partir do inglês. O inglês é só uma ferramenta, nós queremos uma só língua. Por que queremos só uma língua? Porque de alguma maneira o que estava dentro do coração do povo que estava construindo Babel está fazendo a filosofia da humanidade toda. É a mesma coisa. A mesma insegurança que habitava naqueles corações é a mesma insegurança que habita no esquimó, no brasileiro, no australiano, no indígena lá no meio da selva. E quando eles conseguem falar a mesma língua, o mesmo idioma, certamente o propósito que eles têm é exatamente o mesmo. Vamos fazer um lugar seguro para a gente. Para quê? O texto diz,
o objetivo de fazer esse lugar é porque a gente precisa tornar célebre o nosso nome. Aí eu descubro que Nimrod, que eu falei na semana passada de Nimrod, no capítulo anterior, capítulo 10, falando que Nimrod era um grande líder, e eu trouxe a perspectiva dessa lição na semana passada, de que nós também queremos um líder que resolva as nossas causas. E agora eu percebo no capítulo 11, que na verdade Nimrod era simplesmente aquele que servia de exemplo para o que todos estavam querendo. Então, sendo assim, a celebridade de Nimrod, o nome dele sendo exaltado, só fazia dele, não uma pessoa especial, mas só fazia dele o paradigma de que todos queriam ser célebre, iguais a Nimrod. Ora, por que revista de artista faz tanto sucesso? Por que paparazzi ganha tanto dinheiro? Por que essas celebridades ao redor do mundo, elas têm que estar o tempo todo sendo estampadas? Porque o estilo de vida delas, ainda que seja uma mentira no repórter, na demonstração, ainda que seja uma mentira de Hollywood, uma mentira dos meios de comunicação, o modus operandi delas, elas serem célebres, de alguma maneira nos contamina, e nós olhamos e falamos, nós queremos esse negócio aí. Nós queremos esse negócio aí. Não necessariamente a fama, porque tem muitos de nós aqui que vai dizer, eu não quero a fama. Eu não quero. Tem outros que vão dizer também, eu não quero dinheiro, eu não estou interessado nisso. Ou seja, não é necessariamente a fama, nem necessariamente o dinheiro. É simplesmente ter um ponto de equilíbrio na vida que você possa responder a toda a sua insegurança e dizer, eu agora estou seguro. Porque ser célebre não é simplesmente a fama ou o recurso financeiro, mas é sobretudo dizer, eu estou no topo e agora eu garanto, eu consegui garantir alguma coisa. Ser célebre é simplesmente uma disposição alcançada, uma disposição de prescindir de Deus, dispensar Deus, e a gente alcança ser aquilo que a gente pretendia ser quando nos tornamos célebres. Finalmente eu sou qualificado, finalmente as pessoas reconhecem, finalmente agora eu sou célebre. Só que aqueles que alcançam ser célebre chegam lá e dizem, eu não consegui ser nada. Terminam por se matar no afã de provar para os outros aquilo que elas não são. Essa qualidade de que estão seguras, porque elas estão extremamente inseguras a respeito do amor, a respeito de Deus, a respeito da morte, e mesmo a respeito da fama ou do dinheiro que elas têm. Elas estão extremamente inseguras. A mesma insegurança que levou elas a serem célebres é a mesma insegurança que habita o coração daquele que quer ser célebre. Agora, irmão, você pode discordar e dizer, olha, eu não tenho essa vontade, eu não quero, isso não me apetece. Mas se você tem essa necessidade de segurança, eu vou dizer que o embrião, pelo menos, o germezinho que faz a gente querer ser célebre, está em nós. E a cada insegurança a gente quer a independência, e a cada momento que a gente se sente assaltado, a gente busca a independência, e esse buscar a independência, de edificar uma cidade, de edificar uma fortaleza, essa busca por independência é justamente o tentar ser célebre. E aí eu descubro que Nimrod sou eu, não porque sou o líder, mas porque eu quero ser o que Nimrod é, assim como você também. E quantos de nós estão edificando suas próprias torres, edificando seus próprios castelos, edificando suas próprias garantias, suas próprias seguranças, suas próprias competências? Quantos de nós? Uma vez estava conversando com uma pessoa com bastante recurso financeiro, e estava dizendo para a pessoa assim, você não sabe o que é você não ter nada na despensa. Você não sabe. Você não sabe o que é padecer necessidade, você não sabe. Porque a pessoa estava alegando assim, eu abro mão desse negócio tudinho,
eu abro mão, não quero não, esse negócio todinho. Eu falei, você está falando isso porque você não sabe o que é você abrir a porta da despensa e dizer assim, não tem nada, nada. Você não sabe o que é se sentar à roda da mesa e não ter nem água, nada para comer. Se você soubesse, se você já tivesse sentido, você não diria, rapaz, eu abro mão com facilidade. Mas nós brasileiros, a maioria de nós, não nascemos em berço esplêndido e não vivemos a vida toda tendo recursos. Mas basta, irmãos, mesmo para aqueles que têm recursos, basta um desmando no governo, basta uma crise econômica, basta o setor econômico do Brasil não estar às mil maravilhas como, entre aspas, esteve recentemente. Basta o aumento do dólar, basta a gente ter a perspectiva de que não vai ganhar tanto quanto ganhou no ano passado, que muita gente está no estresse, está se acabando, relacionamentos estão se destruindo por causa de perdas que muitas vezes são insignificantes no sentido da vida. Mas as pessoas estão tão apegadas, as pessoas estão tão seguras, todas elas estão edificando, a grande maioria pelo menos estão edificando, sabe o quê? A sua Babel, a sua torre, a sua maneira de conseguir chegar aos céus, a sua maneira de conseguir finalmente ter independência e ter garantia e ter sossego. Estão trabalhando em direção a ter o que só o Espírito pode dar. Nas palavras doces e amáveis de Jesus, que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham a mim, não façam isso com vocês, venham a mim. Construtores, será que Deus vai ter que intervir na nossa vida? Edificadores de Babel, será que Deus vai ter que descer? Será que Deus vai ter que vir em nosso encontro? Construtores, o que é que você constrói? É para a eternidade, é para a glória de Deus, é para Deus ser mais visto em você, ou você constrói para essa terra fútil? Para quem você constrói? Qual é o destino da sua alma? O que é que você constrói? Uma vida com Deus, uma dependência de Deus, um elan por Deus? Ou você constrói massivamente um processo de independência, de dizer, Deus, não te mete que eu sei o que eu estou fazendo? O que é que você constrói, irmão? O que é que você constrói? Talvez sua casa esteja sendo destruída por causa daquilo que você está construindo. Você diz, eu estou trabalhando para dar segurança para minha casa, e você está destruindo sua casa. Talvez você diga assim, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, eu estou fazendo cursos, pós-graduação, estudo e não sei o quê, para que as pessoas vejam a minha competência, e na verdade as pessoas só estão vendo a sua arrogância. Irmãos, onde vamos parar na nossa construção? Sabe? Estamos cheios de direitos, cheios de críticas, cheios de causas, cheios de brigas, cheios de amarguras, cheios de ressentimentos, cheios de tristezas, cheios de estresses, cheios, porque queremos segurança. Venham, é Jesus que diz, venham a mim. Venham. Vamos a eles, irmãos. Vamos a Ele. Oh, precisamos dEle. Santo, Tu és todo poderoso. É só de Ti que precisamos. Tu sabes as agonias, as tristezas, as amarguras, as lutas, os dissabores,
os vícios, as encrencas, as brigas, todas nas quais teu povo estão metidos, Senhor. Tu conheces. Ó Deus, precisamos de Ti, Senhor. Se Tu tiveres que descer, Senhor, como Tu desceste em Babel, para nos confundir, para acertar o nosso passo contigo, que seja feito, Senhor. Mas pedimos ao Senhor que desça antes de que seja necessário essa intervenção. Desça antes com o Teu Espírito, traga quebrantamento, arrependimento, traga sobre nós, Senhor, lucidez e vontade de caminhar contigo, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor.